Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. A batalha continua. No último episódio, o Subaru deu de cara com o Roy, que apesar de não ser aquele que botou a Rei em coma, é um arcebispo da Gula. Nesse episódio, a luta entre eles vai continuar, e as bizarrices, os absurdos causados pelos arcebispos, vai escalonar de um jeito absurdo. Cada vez mais os arcebispos se mostram serem criaturas grotescas, não só de aparência, mas também de caráter. Mas isso vai ser levado ao extremo e com uma pitada de terror. Mas antes do vídeo começar, já vai deixando o teu like, já se inscreve no canal. Para quem quiser me ajudar financeiramente, o link do LivePix vai estar aí na descrição. E para quem quiser comprar os volumes oficiais da Light Novel, eu vou estar deixando aí na descrição também o link para a Amazon. O episódio começa com Regulus perguntando se a Emilia é virgem. Ele logo se retrata dizendo que essa pergunta foi meio estranha de fazer. Ele pede desculpas por isso e até fala que, diferente de muitas pessoas, ele é capaz de assumir os erros. Mas imediatamente depois ele pergunta de novo se ela é virgem. A Emilia responde dizendo que não sabe o que essa palavra significa. E o Regulus acha isso maravilhoso. Uma mulher que é totalmente pura é algo novo para ele. O Regulus se apresenta como sendo o novo marido da Emilia e chama a número 184 e fala para ela trocar as roupas da Emilia, que ele já começou a chamar de 79. Ele elogia a 184 por ter feito como ele disse e parado de sorrir, e depois sai da sala. A 184 se apresenta como sendo esposa dele e diz que a Emilia também é. A Emilia discorda disso, mas a 184 insiste, dizendo que se foi isso que o Regulus decidiu, então assim será. A Emilia diz que essa atitude dele a faz lembrar de um rei maligno que ela viu num livro e a 184 concorda. Ele é de fato um rei em seu próprio pensamento, certamente digno do título de pequeno rei. Um detalhe que foi deixado de fora foi a Emilia ter a impressão de já ter visto o Regulus. Alguma coisa naquele cara estava instigando as memórias mais profundas da Emilia. Outro detalhe que também ficou de fora foi quando a Emilia acorda. Ela estava sem nenhum ferimento apesar de ter desmaiado. Se alguém a salvou, ela esperava que fosse o Subaru. Do fundo do coração, ela queria que só o Subaru a salvasse. Depois da abertura, a gente já tem a luta contra o Roy Alphard. O Subaru tenta uma chicotada, mas o Roy agarra o chicote dele com a boca. A Light Novel descreve esse golpe como tendo sido o melhor golpe que o Subaru já deu desde que começou a treinar. Logo depois, a Crush e o Julius tentam atacar ele também, mas o Roy desvia dos golpes facilmente. O Subaru tenta ir para cima dele, mas o Julius impede ele e o faz lembrar do objetivo. E seguindo o conselho do Al, ele se refere ao Subaru como usuário de garotas. Porra, gente, esse título não dá. Não dá. O Subaru decide deixar o Roy pro Julius e vai resgatar os reféns da Capela. Ele carrega a Crush, que tem medo de altura, e os dois chegam no cômodo ao topo da prefeitura. Lá dentro, eles encontram uma criança sendo feita de refém por um dragão. A Crush ataca o dragão e o Subaru pega a criança. Depois de lidar com o bicho, a criança diz que os reféns estão no quarto ali do lado. Antes que o Subaru abra a porta, ele escuta o mesmo barulho que geral ouviu na transmissão da Capela. Barulho de mosca. E quando ele abre a porta, ele vê várias moscas do tamanho de uma pessoa. Enquanto o Subaru está distraído, a Crush é atacada. Ele se vira e vê aquela garotinha pisando na Crush e a garotinha se revela sendo a Capela. O Subaru agarra um pedregulho com um chicote e lança na cabeça dela e ela recebe esse golpe com a cara. Recebe, porque ela tem um fator de cura absurdo e aquilo não foi nada. Ela usa o poder dela e dá uma surra no Subaru. O Subaru até achou que ela era um dragão que virava humano, mas pela reação da Capela não era esse o caso. Mas depois da surra, o Subaru entendeu que o poder dela era transmutação. E pô, a animação da Capela demonstrando como o poder dela funciona ficou muito foda. Os jeitos que ela muda de face foram muito criativos. E com isso, uma verdade absurda veio à tona. Tanto o dragão que a Crush atacou, quanto as moscas no quarto ao lado, são os reféns transformados pela Capela. Aqui o Subaru foi inteligente. Ele logo mandou a Capela matar ele para ele voltar no tempo. Mas a Capela nega esse pedido. A Capela começa a surtar com esse papo de amor e se transforma na Emilia. E esse discurso da Capela sobre paixão foi bem maior na Light Novel. Foi um puta textão do caralho. A mulher começou a recitar uma bíblia do nada. A Capela transforma o braço esquerdo num leão e arranca a perna que já estava fodida do Subaru. A Capela percebe que os dois vão morrer e derrama o próprio sangue neles. Nessa hora o dragão que a Crush atacou desperta. Ele vê o que a Capela fez e prepara um sopro de dragão. Mas uma pena que o fogo dele é normal. A Light Novel descreve como um fogo negro, igual o que a Capela usa. O POV muda. A luta do lado de fora continua e nenhum dos dois inimigos foram derrotados ainda. De repente, os três percebem uma rajada de fogo saindo do topo da prefeitura. O POV muda. O Kiritaka informa a Anastácia que não estão conseguindo contato com os outros membros do Conselho dos 10. E de repente eles são atacados pela Sirius. O Retário e o Tive descem pelo teto para enfrentar a Sirius. A Anastácia pede 2 minutos para eles e sai da sala junto do Kiritaka. Os dois dão de cara com a guarda do Kiritaka. E ele diz que vai ganhar algum tempo enquanto a Anastácia foge. E o Kiritaka confia a segurança de Pristela e da Liliana à Anastácia. O POV muda. A gente volta a acompanhar a falcatrua do Henkel. De repente, uns insetos chamados Zoda aparecem e um deles sobe na cara da Felt.
Ela se desespera com um nojo de inseto e o Reinhard aproveita essa chance para resgatar a Felt. O Henkel ainda resiste e tenta provocar o Reinhard, mas a Felt acerta uma garrafada que desmaia o Henkel. O Otto do nada sai de um canto escuro, que nem uma assombração, e a gente descobre que foi ele quem mandou os insetos. O Otto revela que alguns membros da guarda do Kiritaka estavam lá na hora que o Lei atacou, então ele teve tempo de se esconder. A Felt diz que vai levar o Henkel para um abrigo mais próximo e manda o Reinhard ir ajudar na luta. Os sinos da cidade de repente começam a tocar. Quando a gente vai para o POV do Garfield, a gente descobre o que é. A comporta do distrito onde eles estavam foi aberta, e um mar de água inundou o lugar onde eles estavam. O Wilhelm e o Ricardo se safaram, mas o Garfield foi muito devagar e acabou tomando a correnteza de frente. Ele ficou distraído porque por um segundo ele imaginou o corpo do Subaru queimado por aquele fogo. Isso acabou tirando a concentração dele ao seu redor. O Garfield se agarrou num poste e olhou para a prefeitura. Lá, ele viu um dragão saindo do último andar, carregando a Crush e o Subaru sem a perna. O dragão tenta fugir carregando os dois, mas a Capela transforma o braço numa cobra com cabeça de leão e morde a cauda do dragão, que acaba deixando o Subaru cair. E o episódio acaba com o Garfield gritando pelo nome do seu amigo. Eu esqueci de falar, mas no final do episódio a Capela faz mais 3 exigências. O tomo do conhecimento, que foi trazido para a cidade, o espírito artificial e o casamento da garota de cabelos prateados. Esse episódio foi ação do início ao fim. A cena da Capela se transformando, como eu falei, foi muito foda. Pra mim foi a melhor cena do episódio. Eu queria também deixar claro que a música que toca quando o Subaru encara as pessoas transformadas em moscas é excelente. Excelente. Isso é uma opinião minha, mas eu acho que uma boa música de terror tem que ter um violino na sua composição, porque esse é um instrumento que, se bem usado, dá um tom assustador a qualquer cena. Enfim, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de conferir os links na descrição. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.